Monique, só para a gente também passar, que acho que é o assunto quente, em relação a Paquetá e as atualizações. Ontem, no fim do dia, a gente teve acesso a uma informação importante. A gente trouxe durante o dia a informação de que a defesa do Paquetá pediu o adiamento do prazo para entrega, né, para apresentação da defesa. Os advogados dele pediram esse adiamento, levando em consideração que foi uma acusação elaborada durante 9 meses e a defesa teria cerca de 10 dias para se manifestar. Era um documento muito extenso que eles precisavam de mais tempo para ler, analisar e poder apresentar a defesa. E ontem, já era tarde da noite no Brasil, a gente recebeu a informação aqui que o prazo que a defesa do Paquetá pediu a mais foi 1 semana a mais. Então, ao invés de entregar no dia 3 de junho a defesa, eles entregarão no dia 10 de junho. Essa foi a informação que a gente recebeu. Então, um prazo de mais 7 dias para que eles analisassem melhor essa documentação e entregassem a defesa do jogador. O que a gente viu ontem aqui, Vitor, e você estava comigo no prorrogação, não sei se você concorda, mas na minha visão foi um Paquetá muito tranquilo, né? Ele brincou, ele estava descontraído, sorrindo, interagindo com os companheiros, no mesmo estilo Paquetá que a gente está acostumado a acompanhar. Um Paquetá fazendo gracinha com a bola, brincando com os amigos mais próximos ali de seleção, rindo bastante, se divertindo, treinando bem, treinando focado. Então, assim, o que a gente tem de percepção dele nesse momento é essa, mas a gente sabe que ontem foi um dia muito difícil pelas notícias que foram divulgadas na Inglaterra, detalhes do processo que foram divulgados em relação a número de pessoas envolvidas, ao fato dessas pessoas terem relação com a ilha de Paquetá, de onde ele veio, e com o Rio de Janeiro, com outros locais do Rio de Janeiro, e também, né, sobre a possibilidade de ser banido do futebol. Então a gente imagina como o jogador lida com isso, sabendo que está ali treinando, vai jogar uma Copa América, mas não sabe o que vai ser do seu futuro, né, Vitor? É isso, eu tô com a mesma sensação da Monique, né? Eu tava com a Giovana aqui também ontem no nosso prorrogação, né? Inclusive até em termos até de expressão ali, de sentimento, de repente extravasar um pouco mais, o Paquetá foi o que mais deu indícios ali de que estava à vontade, estava tranquilo. Eu, de fato, o Ricardo Martins, no início do nosso programa, até falei, será que isso pode prejudicar o ambiente? Eu quero te ouvir em relação a isso. Mas eu imagino que tenha tido uma conversa muito assim grande do Dorival com o Paquetá, porque todos esses fatores que a Monique colocou são fatores extremamente importantes e é uma suspensão, vamos dizer assim, para a vida, né? Você acaba com a tua carreira. Pode acontecer, né? A gente tem que trabalhar também com essa possibilidade. Infelizmente pode acontecer. E é sempre bom a gente lembrar que são 4 acusações. São 4 cartões que ele tomou, né? Eu não vou jogar ninguém antes, mas eu já disse aqui algumas vezes. Acho muito difícil a FA entrar num processo como ele trouxe sem ela ter provas muito concretas, né? É esperar aí até o dia do julgamento. Tenho certeza que muita coisa vai aparecer antes do julgamento ainda. Porque os jornalistas ingleses são como a gente aqui, eles vão atrás de informação. A gente tem aqui o Rodrigo Fragoso, que trouxe uma grande informação esse ano no negócio do Abel Ferreira, né? A gente vai atrás da informação, a informação chega. E a gente vai atrás, eles vão cutucar lá, vão encontrar certamente mais alguns indícios aí. Aí é problema do Paquetá, da CBF. Se estou no lugar do Paquetá, eu não me sentiria à vontade em estar jogando, ir atrás de me defender, e acho que isso mais cedo ou mais tarde vai pesar na seleção. Porque o jogador que for dar entrevista, os caras vão perguntar, e aí, como é que tá o Paquetá? O Paquetá tá com a cabeça boa? Não tá, por mais que a assessoria de imprensa da CBF peça para que não, o jornalista ele não consegue, ele tem que fazer a pergunta. Sim. Faz parte do dia a dia. Posso trocar de assunto rapidinho ou não vamos falar mais do Paquetá? Eu queria ouvir o... Então tá bom, que eu quero fazer uma pergunta para Tá, depois okay. você faz com ela. Eu só queria ouvir o Fragoso também em relação a toda essa história. Porque o Fragoso, numa dessa, ele pode ter ali a condenação durante a Copa América. Pode. Né? Pode, de repente, atrapalhar. E a gente não tá colocando ele aqui como um vilão, como ele vai ser o cara que, de repente, vai trazer um peso para essa seleção brasileira. Mas é uma situação delicada e difícil de ser trabalhada. Eu imagino que é uma situação bem complicada. Bom, quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre a questão psicológica, né? Sobre o mental. E, para mim, sempre digo, 50% do jogo é mental, os outros 50% físico, tático e técnico. E, cara, é impossível ele não estar abalado com o que ele está vivendo. É impossível. Ele pode até brincar com a bola, não demonstrar, mas se isso não o abala, ele é louco. E a gente sabe que o Paquetá não é louco. Ele está bem lúcido da vida dele. Então,
isso pode abalar e isso pode ter reflexos, né? Não é uma situação fácil de se lidar, porque o Ricardinho citou algo que é fundamental, envolvendo justamente toda a entrevista que pode acontecer, citações, mas não só na entrevista, né? Assim, ali dentro da seleção, no vestiário, a gente não sabe o que acontece, a gente não sabe o que cada um pensa. A gente não sabe se algum jogador olha para o lado e vê no Paquetá um cara que ele tem que desconfiar. Que ele não confia, é isso. Um cara que ele tem que falar, pô, como o Ricardinho disse, repito, não estamos julgando o Paquetá aqui. A gente está julgando, né, a situação e o comportamento humano. E o psicológico de quem está ali ao lado do Paquetá. E ele tem todo o direito de se defender, a gente não sabe se ele é culpado ou não. Mas, no ambiente ali de uma Copa América, alguém pode não se sentir à vontade, mais do que propriamente o Paquetá. A gente teve um caso, Rodrigo, desculpe, aqui no Brasil, do Bauerman, zagueiro do Santos. Ele foi acusado, ele perante aos jogadores, a comissão técnica do Santos e ao antigo, pior presidente da história do Santos que estava lá, ele falou que não tinha feito nada. E depois foi comprovado que ele tinha feito, tanto que ele ficou um ano sem poder jogar. Tanto que quando ele tem a pena, ele nunca mais apareceu no CT. Porque os jogadores não queriam olhar para a cara dele. Claro. Porque todos se sentiram traídos. Tem a desconfiança. Né? Até que ponto isso realmente não pode mexer com o cara que está do lado? É isso. De falar, pô, eu posso confiar que esse cara vai estar, de fato, entregando tudo o que eu estou entregando também? É difícil. Eu não estou, repito, eu acho que isso tem que ficar muito claro, eu não estou julgando o Paquetá. Mas pelo eu outro estou lado, analisando né, a situação e o que pode gerar no ambiente o tamanho dessa acusação. E o Ricardinho trouxe exatamente uma situação que aconteceu. Se ele for inocentado e não jogar uma Copa América. Exato. É difícil, cara. É duro. Tu vai tirar a oportunidade do cara jogar uma Copa América. Eu não estou nem julgando a questão de o que fazer, Sim. né? Tirar o cara ou não tirar. Sim. Eu estou julgando os reflexos que essa acusação, elas podem ter no psicológico de todo mundo. Na verdade, isso aí precisava já ter sido julgado, né? Porque você não pode deixar o cara na situação que é o certo. Deixa quieto, o julgamento está aqui, a pena está aqui. Agora vai começar o julgamento. E a gente não sabe quanto tempo vai levar, porque não tem prazo, né? Não aconteceu o julgamento ainda, porque ele precisa ter direito a uma defesa. E o processo tem mais de 2.000 páginas. Então, até você ler todo esse processo... Os caras estão demorando 10 meses. Ele está pedindo mais 10 dias, né? Mais 10. Então, assim... É difícil, cara. Eu não tenho nenhum conhecimento jurídico, mas me parece algo bem... de entendimento bem tranquilo, né? Faz sentido esse pedido, né? Mas agora, o Giovana aqui, eu também quero escutar daqui a pouco a Monique, mas hoje em campo também, e a gente tem que se preparar para isso, porque pode ser que nós não tenhamos mais o Paquetá, né? Caso isso aconteça, ele talvez seja o principal jogador ali de meio de campo da seleção. Ele fez uma grande temporada, aliás, já é a segunda grande temporada que ele faz. Porém, assim, apesar de ser um excelente jogador, a gente tem várias outras boas opções para o meio-campo. É uma posição ali que a gente tem, tá realmente bem abastecido, né? Diferente, por exemplo, das laterais, que tem muita discussão. Talvez em relação a centroavante a gente tenha discussão, mas acho que o meio-campo é ali uma das posições que a gente está melhor servido. Cai um pouco de nível? Acho que cai um pouco de nível porque o Paquetá está acima de quem vem depois. Mas a gente ainda tem boas opções ali para caso perca o Paquetá. Ô Monique, só para a gente fechar aqui a questão do Paquetá, eu sei que o Ricardo Martins tem uma pergunta para a senhora, mas para a gente entender um pouquinho, né? Não sei se de fato existe informações em relação a isso, mas essa possibilidade do Paquetá ser cortado durante a competição... como é que fica a questão também da seleção brasileira? Pode colocar um outro jogador? Não pode? Pelo fato de estar na seleção brasileira, que eu estou fazendo de fato perguntas porque eu não tenho entendimento nessa situação. Pode ter alguma consequência pelo fato de ele já estar na competição? Então, até o dia 15 de junho, que é quando o Brasil vai enviar a lista, se alguma coisa acontecer até lá, a seleção brasileira pode mudar quantos jogadores ela quiser, desde que ela convoque daquela lista larga que já foi enviada lá no início, que já vazou, que o Abel falou que tem não sei quem do Palmeiras, o Flamengo falou que tem 5, que tem 4. É dessa lista aí que eles podem pegar jogadores para convocar, se eles decidirem fazer uma mudança até o dia 15, que é quando eles enviam a lista final dos 26 jogadores inscritos na Copa América. Então, se acontecer alguma
coisa com o Paquetá até o dia 15, eles podem fazer essa mudança. Depois disso, eles só podem fazer mudanças comprovando que o jogador sofreu uma lesão e tem um problema médico físico. E eles podem fazer essa mudança até o dia 23 de junho, que é a véspera da estreia da seleção na Copa América. O Brasil estreia no dia 24, então até o dia 23 a seleção pode fazer mudança na lista, caso precise cortar alguém por lesão. Eu não tenho lembrança de uma competição em que um jogador foi julgado e recebeu uma punição severa assim no meio de uma competição. Eu acredito que se acontecer do Paquetá ser julgado e receber uma punição durante a Copa América, ele será cortado e o Brasil vai ficar com 25. Perfeito. Até porque a Conmebol já permitiu que jogadores fossem convocados a mais, 3 a mais. Então, o Brasil já tem um número ali a mais, tanto que na competição tem que somar uma quantidade X no banco de reservas entre jogadores e membros de comissão técnica. Então o Dorival pode optar por, num jogo, precisar de mais alguns membros da comissão e ter menos gente no banco e cortar do banco alguns jogadores, ou ter menos gente da comissão e levar todo mundo que tem de suplente para o banco até que respeite a capacidade máxima ali que a Conmebol determina. O Brasil está assumindo o risco, assim, né, Monique? Tem jogador a mais. Esse é o ponto. O Brasil está assumindo o risco de escrever o Paquetá. Se passar do dia 15... É isso. É isso, se passar do dia 15 é assumindo o risco. Ninguém sabe quando vai ser esse julgamento, quanto vai demorar, se for julgado, depois vai caber recurso, então ninguém sabe como vai se desenrolar isso e a seleção não quer perder o Paquetá, como o Dorival disse, foi muito claro, não vou condenar o Paquetá antes que ele seja julgado pela justiça. Ele é um dos principais jogadores da seleção, a gente tem as garantias da Federação Inglesa que ele está disponível para jogar, a gente conversou com o jogador e é isso, é assumindo o risco, como o Ricardinho disse. Precisa entender de fato essa questão do recurso, né? Esse é um detalhe que eu confesso que não. Eu acho que não tem recurso. Pelo que eu estava lendo, as outras punições na Inglaterra tem a punição e não tem recurso. Ah, então é um ponto, porque em algumas ocasiões você pode ir ao CAS, FIFA, a FA ela não é a última instância do futebol, né? Então, não sei exatamente como deve funcionar. Na Inglaterra, ela manda na Inglaterra. Por exemplo, na Inglaterra ele não vai jogar. Pode ser que na Inglaterra ele esteja completamente vetado de jogar e sem recurso. Agora... De repente ele vai ter que ir no CAS, né? No CAS ele consegue quebrar, quem sabe, a FA, não sei. Então aí é outro ponto que também é de se tentar entender, né? A seleção brasileira pode receber a punição de que ele está banido na Inglaterra, mas ele não está banido fora. Mas se ele for punido na Inglaterra... Acho muito difícil a UEFA não punir e a FIFA não punir. Mas aí, para complementar essa punição, a seleção brasileira vai agarrar, por exemplo, que foi condenado na instância inglesa, vamos colocar dessa forma, né? Mas ainda há outras instâncias e o Paquetá vai se defender. Então, já que há ainda outras instâncias para ele se defender, a gente vai manter o Paquetá aqui porque pode. São questões burocráticas que a gente vai ter que entender mais para frente. Né? Diga lá, Monique. Não, é que, assim, realmente eu também, como vocês, não entendo essa parte jurídica, ainda mais num caso tão específico. Talvez o Fred até consiga nos ajudar, mas o caso que aconteceu recente com o jogador do Newcastle, companheiro do Bruno Guimarães, ele foi punido na Itália e ele está sem jogar na Inglaterra e ele conseguiu uma redução ali, pelo que eu estava vendo, ele teria que cumprir 18 meses, aí caiu para 10 meses e e aí se comprometendo a fazer um tratamento, que no caso dele era um vício, né? Se comprometendo a fazer o tratamento, ele conseguiu uma redução, então não sei como vai funcionar, porque é aquilo que o Fred estava explicando que a gente falou ontem, né? Tem vários níveis ali... Aqui, ó. Vários níveis já. Se você teve ali, você acabou cometendo um erro nível 1, nível 2, nível 6, de como você está sendo acusado, né? E a acusação do Paquetá é no nível mais alto. Então, eu não sei como é que são esses desdobramentos em si. Matéria aqui do UOL, tá? Para dar o crédito, do Gabriel Cossetroni. E ele fala aqui, ó. Após a formalização da acusação pela FA, cabe agora ao atleta apresentar a sua defesa ele tá fazendo como forma de preservação do contraditório e da ampla defesa. O julgamento será feito por um colegiado independente. Da decisão, cabe recurso em grau de apelação a outro painel, também independente. Por fim, ainda cabe recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte, que é o TAS, na Suíça. Então a gente está falando aí de mais dois passos para ele se defender. Até que ponto uma primeira condenação vai fazer com que ele seja dispensado, né?
Não, então, só que aí eu também não sei se vai se aplicar igual, mas a gente fazendo, né, trazendo para nossa realidade. A gente vai falar daqui a pouquinho do Gabigol. Se ele não tivesse conseguido aquele efeito suspensivo, até ser julgado no CAS, Perfeito. ele não poderia jogar. Sim. Perfeito. Então, mesmo que ele vá recorrer no CAS, é que enquanto ele não conseguiu, ele recorreu no CAS, ele conseguiu o efeito suspensivo, mas até sair esse efeito suspensivo, ele ficou os 30 dias lá sem poder jogar. E se tivesse sido negado esse efeito suspensivo, até agora ele ser julgado e o CAS publicar a decisão, ele continuaria sem jogar. Então, eu acredito assim que mesmo que caiba recurso, se num primeiro momento ele for julgado e condenado, eu acredito que ele vai ter que parar de jogar imediatamente. Né? Se condenado, ele poderá jogar em outro país? Na mesma matéria. Em caso de condenação, a eventual punição fica restrita à Inglaterra. Desde que a UEFA Mas não compre a punição. A regulamentação da FIFA Isso. permite que a FA requeira a internacionalização da pena, como já ocorrido em casos anteriores. De qualquer maneira, eventual efeito suspensivo pode ser atribuído aos eventuais recursos, possibilitando que o atleta possa atuar mesmo com punição provisória imposta. Isso dependerá se a FA solicitará ou não à FIFA a internacionalização da sanção, conforme o Código Disciplinar. Caso a FA faça o requerimento e a FIFA internacionalize, Paquetá não poderá atuar em outro país. Então vai depender dessa formalização da FA para que a punição vá fora da Inglaterra. E Ao uma passo aprovação que também da também FIFA, vai né? depender da CBF, por exemplo, entender que se ele foi punido na Inglaterra, eu vou tomar como uma verdade neste momento e vou tirar o Paquetá Assim, daqui. só para arredondar aí. Enfim. Beleza, vamos supor que a... Pelo discurso até aqui, eu acho que é isso, né? Então, mas aí, Monique, tá bom. Pelo discurso. Vamos dizer que ele foi condenado, julgado e condenado. Quem vai contratar? Pesa. Ah, não, eu acho que isso aí pesa muito. Mas a gente está falando... Não, esse ponto sim, mas o ponto é a Copa América em si, né? Então, Mas, Porque Vai primeiro continuar. vai ter primeiro Vai vai ter continuar a na Copa condenação. América? Aí depois da condenação, vai precisar ser feito esse requerimento eu da entendi, FA para eu internacionalização. entendi, mas é o seguinte, a CBF vai esperar ou não, eu se tô for dizendo aqui o condenado, seguinte, né? ele foi na FA lá banido. banido. A CBF vai comprar essa briga? Vai ter no seu elenco... Eu acho que vai ter terminado a Copa América. Eu antes do acredito que julgamento. não. Você acha que a CBF mantém? Eu acho que não. Não, eu acho que ela corta ele. Pelo discurso Isso, até agora isso. de que a gente está aguardando o julgamento e a gente Perfeito. consultou a Federação Inglesa e a Federação disse que não tem nenhum impedimento para jogar. Se ele for condenado e Perfeito. entender que ele interferiu no jogo, a CBF vai cortar ele. Ele não vai continuar. Pelo discurso até agora, acho que não tem nenhuma possibilidade do Paquetá continuar. Agora, sobre isso, né, se a Federação vai pedir, as notícias que vêm da Inglaterra ontem é que a Federação quer que o Paquetá seja banido do futebol. Então, acho que não tem Não muita tem muita dúvida de que conversa. se ele for condenado, a federação vai pedir para que ele não jogue mais em nenhum lugar do mundo. Ó, só para deixar claro aqui, em relação ao Tonali também, que foi o outro citado Sim, pela Monique. que veio da Itália, né? Foi um pouco diferente porque ele estava fazendo apostas de outros jogos, né? O caso do Paquetá é um pouco diferente, que era a questão de aposta de cartão amarelo, com ele mesmo sendo O protagonista da aposta. Dentro daqueles níveis que a Monique citou, Segundo era a um nível acusação, mais, só para entre deixar aspas, muito claro, tranquilo. né? Sim, segundo É que você falou, é sempre bom colocar segundo a acusação, senão fazem um sim. corte seu aí, você se Perfeito. complica. Não, perfeito. Segundo a acusação, perfeito.